Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores. Iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é exatamente a de levar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, políticos também, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação da web rádio aqui do SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via satélite e apoiado também pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, que foi idealizado aqui pelo setor de comunicação do SINDICT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todos. É o Clique Jornal, mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante sobre o Observatório Social do Brasil. Nosso convidado de hoje, o Paulo Sampaio, que nós carinhosamente o chamamos de cientista político, porque ele vê no Observatório Nacional a política da observação. E é um espaço, o Observatório Social do Brasil, é um observatório para o exercício da cidadania que é democrático e reúne o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da vida pública. Ele vai explicar isso para o senhor, para a senhora, para você estudante também e para você também poder incorporar no seu dia a dia essa questão de cidadania. Observatório Social do Brasil, pela transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. Ele vai mostrar como é que é indignar-se, a importância de você indignar com o Observatório Social do Brasil. Paulo Sampaio, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite para falar para os ouvintes aqui do Clique Jornal. Ok, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela abertura do espaço para que a gente possa falar um pouco sobre cidadania. A Shirley Marciano, que está aqui, que é nossa editora de argumentos, estava muito interessada na questão do Observatório Social do Brasil. E tem até, Paulo, uma dúvida, né, sobre o Observatório Social e o Observatório Nacional. Vamos explicar qual é a diferença entre eles? O Observatório Nacional, que é um observatório astronômico, isso mesmo. Eu não conheço, não tive a oportunidade de visitar, então por isso eu prefiro não fazer nenhum comentário, além de dizer que se trata de um observatório científico que tem como objetivo fazer observações ou pesquisas astronômicas no espaço sideral, digamos assim, né?
Agora, já o Observatório Social tem praticamente a mesma função, faz uma observação das obras astronômicas, não é? Na verdade, o nosso trabalho é fazer o monitoramento dos gastos das administrações municipais. O Observatório Social, ele nasceu de uma experiência lá em Maringá, no estado do Paraná, em que, depois que foram descobertos desvios de mais de 100 milhões de reais, com a recuperação de apenas 1 milhão, ou seja, 1% do que foi desviado, um grupo de cidadãos lá na cidade de Maringá se reuniu, discutiu e desenvolveram uma metodologia de trabalho que tem como objetivo prevenir a ocorrência do desvio. Então, nasceu a ideia dos observatórios sociais com o objetivo de fazer um trabalho de prevenção, um trabalho que busca evitar que aconteça o desvio, porque depois que ele acontece, é muito difícil ou quase impossível a gente recuperar aquilo que foi desviado. A Lava Jato está aí para nos demonstrar esse fato, não é verdade? Então, e aí começaram a surgir outros observatórios sociais em outros municípios, e aí foi necessária a criação de uma entidade que coordenasse todos esses observatórios. É uma OS. Uma ONG, uma organização não governamental. E daí então foi criado o Observatório Social do Brasil, que tem sede em Curitiba. E o Observatório Social do Brasil, ele tem como objetivo primordial fazer a coordenação dos diversos observatórios que atuam nos diversos municípios brasileiros. Hoje nós já temos mais de 100 municípios com observatórios sociais. Aqui no Brasil, 100 municípios. Mais de 100, desde Belém do Pará até o Santa Maria do Rio Grande do Sul. Isso seria em quantos estados brasileiros? 19 estados nós já temos, inclusive grande. O Distrito Federal. Aqui em São José dos Campos nós já temos o Observatório Social de São José dos Campos, que está instalado numa sala cedida pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos, na Avenida Anchieta, número 551, ali no Esplanada. Interessante. O Observatório Social de São José dos Campos existe desde 2013, fevereiro de 2013, que é quando ele foi criado. 4 anos. 4 anos. Lá em Maringá, no Paraná. Não, em Maringá existe desde 2006. Lá foi o primeiro, né? Foi o primeiro. E 4 anos de São José dos Campos? De São José dos Campos. Aqui no estado de São Paulo, nós já temos observatórios sociais além de São José dos Campos. Nós temos em Jacareí e Taubaté, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. E temos também em outros municípios, como São Caetano, São Paulo, Sorocaba, São José do Rio Preto, Limeira e outros municípios que eu não me lembro exatamente. Mas quem desejar maiores informações sobre os observatórios sociais, eu recomendo que busque na internet. Existe um site na internet que é o osbrasil.org.br, osbrasil.org.br, e lá podem ser encontradas todas as informações relativas ao Observatório Social de São José dos Campos e os demais observatórios sociais. Como criar, de repente, um observatório na cidade que a pessoa está buscando, né? Às vezes ela de uma outra cidade, achou legal, achou interessante, ela quer implantar na cidade dela, então ela pode fazer contato com vocês, né? Claro, Shirley. Ali no site do Observatório Social do Brasil, a pessoa encontra todas as orientações e instruções para criar novos observatórios. Agora, aqui mesmo, nós já estamos em fase de criação do Observatório Social de Pinda. Já existe um grupo trabalhando para a criação de um observatório lá em Pindamonhangaba e outro em Ubatuba. E já existem pessoas mobilizadas para criar observatórios sociais em Guaratinguetá. Quer dizer, o Vale do Paraíba está se expandindo. Já está se mobilizando. Agora, politicamente falando, a quem interessa o Observatório Social do Brasil? Até porque
ele vai fiscalizar os gastos públicos, vai fiscalizar tudo que for público, principalmente de prefeituras. Vocês não se tornariam personas não gratas, começarem a olhar os membros do Observatório Social de uma maneira, olha, vamos mudar de assunto que o assunto chegou? Veja bem, é preciso deixar claro o seguinte, que o trabalho dos observatórios sociais é focado nas administrações municipais. Os observatórios sociais instalados nos diversos municípios não atuam na gestão estadual nem na gestão federal, apenas na gestão municipal. Mas os recursos advindos daí, sim. Sim, claro. É possível que nós estejamos trabalhando, monitorando algum gasto da administração municipal que esteja sendo conduzido com verbas estaduais ou federais. Isso é possível. O exemplo que eu posso citar, bem atual, é o do nosso projeto, o mais novo projeto que nós estamos desenvolvendo, chamado Obra Transparente. Sim. Se trata de uma parceria que foi assinada entre o Observatório Social do Brasil e a Transparência Brasil, com o objetivo de fazer o monitoramento de construção de creches e escolas infantis, escolas municipais nos diversos municípios. Isso porque o Brasil, o nosso país tem mais de 5 mil municípios. Agora, Paulo Sampaio, você tocou num assunto importantíssimo, a questão da creche. Agora, parece que há uma lei que até 2019 deve-se zerar as filas de creche. Então, todo mundo está falando que vai fazer creche, os prefeitos, os novos gestores estão dizendo isso. Olha, eu vou construir creche aqui ou ali. Mas já é uma lei, já é uma obrigação de fazê-lo. Como é que vai observar o gasto, a construção e os recursos dessas creches? Irmanados com quem? Com o Ministério Público? Na verdade, esse trabalho do Observatório Social, dos observatórios sociais nos municípios, é feito em parceria com a Transparência Brasil. E tem como objetivo fazer com que os voluntários dos observatórios sociais façam esse monitoramento, com orientação dos técnicos engenheiros da Transparência Brasil. E, se necessário, se forem encontrados desvios ou irregularidades que não corrigidas pelas administrações municipais, daí então pode-se recorrer aos ministérios públicos. Então vocês subsidiam, você encontra um material, a denúncia, né? Para poder disponibilizar para as autoridades competentes para tomar. Era interessante eu explicar a metodologia de trabalho que foi desenvolvida lá atrás, como eu citei, lá em Maringá, foi desenvolvido um fluxo de trabalho e, por sinal, foi estabelecido, elaborado um manual de trabalho, de procedimento pela Pricewaterhouse. Esse trabalho foi feito gratuitamente em função digamos assim, da divulgação ou da expressividade que naquela época já se fazia presente pelo trabalho pioneiro lá do Observatório Social de Maringá. Inclusive, ensejou a obtenção de uma verba pela FINEP para que fosse, inclusive, desenvolvido um software para que esse trabalho pudesse ser realizado de forma padronizada por todos os observatórios em todos os municípios. Só lembrando que a Pricewaterhouse é uma das maiores prestadoras de serviços profissionais na área de auditoria. Isso. É o suprassumo das auditorias. É uma empresa de consultoria e auditoria multinacional. E nesse caso, eles elaboraram... Ela fez de graça para o Observatório Social do Brasil. Ela fez esse trabalho, esse manual de graça. E esse manual estabelece o seguinte: como é que nós fazemos? Nós fazemos o acompanhamento das licitações, porque
lá na época, em Maringá, o pessoal verificou que os desvios começam nos contratos. Eles têm uma grande fonte de recurso de desvios, são os contratos assinados pelas prefeituras. Então, o que o pessoal decidiu fazer? Vamos monitorar os contratos, desde a publicação do edital até a elaboração da licitação, a assinatura do contrato e a entrega do produto ou serviço. Então, esse manual, ele descreve como deve ser feito esse trabalho. Nós analisamos um edital logo após a publicação pela prefeitura. Se nós encontramos algum desvio, alguma irregularidade, algum engano, algum erro ou algum indício de malversação que possa ocorrer no futuro, nós acionamos o administrador responsável. Não, acionamos o responsável pelo edital, que é o prefeito, o secretário, ou a Câmara Municipal, ou a Secretaria, ou a autarquia. Então a gente faz assim, nós vamos para o primeiro... Foi excelente esse primeiro bloco de 15 minutos, conversamos, mostrando, olha, tô de olho em você. Essa é a meta. Nós vamos para um breve intervalo, Paulo, e a gente volta já. Pois não. Inclusive para citar algumas obras aqui na cidade de São José dos Campos que pode estar ou não na mira do Observatório Nacional. A gente pode falar sobre isso? Ok, correto. Um breve intervalo e o Paulo Sampaio, ele volta já para falar deste olhar científico e clínico nas obras públicas dos municípios brasileiros, em especial aqui do Vale do Paraíba, o Observatório Social. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença hoje do engenheiro mecânico, ele é Paulo Sampaio. Paulo Sampaio atuou na Petrobras por 40 anos na gestão de contratos,
hoje aposentado da Petrobras, é presidente do Observatório Social aqui de São José dos Campos e conselheiro do Observatório Social do Brasil. Ele é o nosso entrevistado de hoje para falar sobre o Observatório Social do Brasil, pela transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. Uma das frases fortes do Observatório Social do Brasil é: indignar-se é importante, agora atitude é fundamental. Engenheiro Paulo Sampaio, aqui na cidade de São José dos Campos, nós temos algumas obras, por exemplo, Teatro Benedito Alves, que está fechado aqui em São José dos Campos e foi gasto dinheiro do município. Nós tivemos o Teatro Invertido de São José dos Campos, que seria construído na região norte de São José, no parque da cidade. Temos também uma outra obra que é a Arena dos Esportes aqui de São José dos Campos. E agora, recentemente, nós tivemos aí o anúncio da Via Cambuí em São José dos Campos, com investimento de mais de 140 milhões de reais, e esquecendo-se, inclusive, de falar da Via Banhado com dinheiro do Banco Mundial. Por favor, o Observatório Social do Brasil tem esses assuntos nas pautas de reuniões? Paulo, sim. É o seguinte, o Observatório Social, é preciso deixar claro que o Observatório Social do Brasil, ele apenas coordena o trabalho dos observatórios sociais. Uhum. No caso de São José dos Campos, que a responsabilidade é do Observatório Social de São José dos Campos, nós ainda não tivemos condições de fazer o monitoramento de obras de construção civil, porque nós ainda não temos recurso suficiente, nem pessoal suficientemente capacitado para fazer esse tipo de monitoramento. A nossa primeira experiência está acontecendo agora com a parceria que eu mencionei entre o Observatório Social do Brasil e a Transparência Brasil, para monitorar a construção de creches. Em todo o Brasil, o projeto Obra Transparente pretende acompanhar a construção de 133 escolas, 136, digo, escolas em 21 municípios. Um dos municípios é São José dos Campos. Aqui em São José foram selecionadas 3 escolas. Em Taubaté existe também a atuação desse projeto, lá com 4 creches, a cargo do Observatório Social de Taubaté. Bem, nós estamos nos estruturando para fazer esse monitoramento. Já encaminhamos um pedido à Prefeitura para que nos fornecesse todo o material que deu origem à construção dessas 3 escolas. A Prefeitura de São José dos Campos, ela fez 3 licitações, 3 concorrências públicas para construir as escolas. Creches. Essas creches aí. Uhum. Na verdade, são creches, as 3, elas são creches e escolas de educação infantil. Muito bem. Creche e pré-escola junto. Uma no Monte Rei, outra no Pinheirinho dos Palmares e a outra lá no Santa Edviges. Santa Edviges fica... As 3 ficam na Zona Sul, né? Santa Edviges parece que lá na região leste, ao lado do... Não, Santa Edviges é ali, continuando a Estrada do Imperador. Ok, do Cruzeiro do Sul. Isso. Exatamente, Edviges. É lá perto, então, isso. Santa Edviges... Pinheirinho dos Palmares, é perto da Tamoios. Perto da Tamoios, exato. E o Monte Rei. Esse fica na Zona Leste. Na Zona Leste. E também o Pinheirinho dos Palmares, né? Que elas ficam de costa. Isso, então, também é Zona na Leste. Região Leste e uma na região Sul. Agora, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, estabelecia como meta até 2024, que a gente não chegou ainda, o equivalente a 50% das crianças de até 3 anos aqui no Brasil que estivessem frequentando creches.
O ano passado tinha mais ou menos 29%. A lei, essa lei do Plano Nacional, que é o PNE, ela previa também que todas as crianças de 4 a 5 anos do Brasil devem estar na pré-escola. Seria até o final do ano passado. Isso acabou não acontecendo exatamente porque as creches tiveram problema de continuidade. Então, o Observatório Nacional elegeu uma causa, que é, primeiramente, das creches. Por mais que nós tenhamos outras questões de teatro, de estrada, de asfalto, bom, vai eleger uma situação e cuidar dela. Exatamente. Então, São José dos Campos são 3. São 3 creches. Que vai ter que... mas já estão na concorrência já aprovadas? Então, 2 já estão quase que em fase de entrega. A do Santa Edviges tem entrega prevista para esses dias. A do Monte Rei tem entrega prevista para esse mês de agosto. Não existe data ainda definida. Aliás, do Monte Rei, Paulo Sampaio, foi preciso o Ministério Público atuar lá junto com a comunidade para que, inclusive na gestão passada, a prefeitura começasse. Quando o senhor fala no Observatório Social que indignar-se é importante e a atitude é fundamental, eu me lembro que a comunidade lá do Santa Cecília e do Monte Rei, naquela região, eles chamaram o promotor público até lá, fez reunião com a promotoria, fez reunião com a prefeitura e a prefeitura foi obrigada a construir esta creche que vai ser inaugurada agora. Lá do Monte Rei. Então, a população se indignou. Sim, exatamente. E tiveram... A partir do momento que as pessoas se mobilizam, que os cidadãos se mobilizam, e aí a outra vertente do Observatório Social é atuar com a prática da educação para a cidadania. Então, esse é um trabalho de longo prazo, que procura mostrar aos cidadãos a importância de participarem das decisões da gestão em seus respectivos municípios. Não adianta o cidadão simplesmente ir lá votar e depois esquecer quem foi eleito e muitas vezes nem se lembrar mais de em quem votou, não é verdade? Paulo Sampaio, tem uma notícia que veio dos colegas do Valor Econômico dizendo que os dados divulgados pelo INEP, que é o Instituto Educacional Anísio Teixeira, aponta que na educação básica o país ainda está distante do cumprimento das metas estabelecidas no PNE, que prevê esses avanços em acesso à qualidade até 2024, como nós falamos agora. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica do ano passado, o atendimento em creche até 3 anos de idade, no ano passado atingiu só 25,6% das crianças. O senhor acredita que com a atuação aqui em São José dos Campos vai dar o alerta não só para ONGs, para as pessoas, mas para entidades cobrarem o cumprimento dessas metas de atingir os 100% até 2024? Olha, é difícil fazer uma afirmação, né? Agora, o que eu posso, que eu não conheço a fundo esses números que você está mencionando, né? Mas uma coisa é certa, eu acho que São José dos Campos não pode ser tomado como parâmetro em relação ao restante do país, porque quer queiramos ou não, nós moramos numa cidade extremamente privilegiada. Apesar dos problemas, dos enormes problemas que nós temos, eu acho que São José dos Campos é uma cidade que está à frente da grande maioria dos municípios brasileiros em muitos indicadores, não é verdade? Tanto que ela é a 4ª cidade em qualidade de vida, qualidade de vida do Brasil, né? São José dos Campos é uma das melhores cidades para se morar, para se viver nesse país, né?
Então, eu acho que nós todos aqui somos bastante privilegiados por podermos morar numa cidade tão boa quanto São José dos Campos. Mas isso não nos impede de cobrar providências da administração municipal, e eu confesso que eu me sinto um tanto quanto indignado, porque se nós moramos numa cidade que tem um desenvolvimento tecnológico, talvez um dos maiores ou o maior do país, eu posso dizer, que tem uma qualidade de vida, como a Sheila mencionou aqui, a 4ª do país, em qualidade infelizmente, de vida. Eu observo que eu não consigo obter na prefeitura informações elementares, como, por exemplo, a divulgação dos dados no portal da transparência. Eu estou já há mais de um mês aguardando que a prefeitura me forneça os dados de projeto dessas 3 obras e até agora não consegui obter, infelizmente. Então, no próximo bloco, a pergunta será: por quê que não consegue? Vamos falar da força de pressão, não é? do Observatório Social do Brasil, e é por isso que a Shirley Marciano, que é a editora de argumentos aqui, quis pautar a sua fala aqui no Clique Jornal exatamente para isso. Porque se não vai no amor, vai no terror. Sim. A gente fala sobre isso já com o Paulo Sampaio. Lembrando ao senhor e à senhora que o nosso entrevistado de hoje, Paulo Sampaio, é engenheiro mecânico. Ele atuou na Petrobras por 40 anos na gestão de contratos e depois de cumprido o seu papel durante 40 anos, ele foi eleito presidente do Observatório Social de São José dos Campos e também ele é do Conselho do Observatório Social do Brasil. Clique Jornal aqui na Rádio CT. É mais do que informação, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. E a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
estamos de volta aqui no Clique Jornal, falando do Observatório Social do Brasil pela transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. Entrevistado de hoje é o presidente do Observatório Social do Brasil, a subseção aqui de São José dos Campos, o engenheiro Paulo Sampaio. Paulo Sampaio, que durante 40 anos militou na Petrobras do Brasil. Bom, nós falamos, a Shirley passou a informação a respeito da qualidade de vida com o Paulo Sampaio, e São José é a 4ª cidade com melhor qualidade de vida. É isso? Isso mesmo, Paulinho. É dado de 2017? 2017. Posso dar uma checada aqui, mas eu acredito que sim, posso dar uma olhada. Mas eu acho que é a 4ª mesmo. Bom, então estamos... E o Paulo Sampaio foi muito feliz em mostrar que São José dos Campos não seria modelo, até pelo avanço da cidade em questão econômica e a qualidade de vida, com tantos problemas, mas mesmo assim tem uma qualidade de vida muito melhor que outras partes do Brasil. Mas, em contrapartida, Paulo Sampaio e Shirley também, cresce a procura pelo Bolsa Família em estados brasileiros. Só no primeiro semestre, mais de 140 mil famílias voltaram ao programa Bolsa Família. Mas quem vai explicar melhor isso aí é a repórter Beatriz Fidelis, que tem mais informações a respeito do crescimento da procura no Bolsa Família. E o alto índice de desemprego aumentaram a busca pelo Bolsa Família. Só no primeiro semestre de 2017, mais de 143 mil famílias voltaram ao programa. E a fila de espera ultrapassou a marca de 500 mil de famílias em junho. Até 2014, a média de retorno era por volta de 150 mil famílias por ano. No entanto, nos 2 últimos anos, esse número saltou para mais de 470 mil famílias, ou seja, a média de retorno ao programa mais do que triplicou. Apesar da alta procura, o número de benefícios reduziu. Enquanto em 2016 eram mais de 13 milhões e 500 mil bolsas concedidas a famílias brasileiras, em julho deste ano, o número caiu para 12 milhões e 700 mil. Isso por causa do pente fino no programa, que cortou mais de 1 milhão de bolsas família, principalmente devido à omissão de renda no cadastro. Além disso, o reajuste no valor das bolsas também foi cancelado neste ano. O Bolsa Família é um benefício que varia de R$ 85 a R$ 195. Ele é um complemento de renda a famílias que têm renda mensal de no máximo R$ 170 por pessoa. Para receber o benefício, as famílias têm que cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, manter as crianças na escola. Segundo um dado do Ministério, desde 2015, 1 em cada 4 brasileiros recebe o Bolsa Família. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz. Bem, Shirley e Paulo Sampaio, então realmente vocês fizeram uma análise nua e crua da condição social aqui de São José dos Campos. Ô Paulinho, só aproveitando para não ficar essas informações no ar, né? Porque eu falei sem olhar os dados, mas eu tinha olhado há um tempo. Realmente, São José dos Campos é o 4º. Em primeiro está Maringá, né, do Paraná, Piracicaba, São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, depois vem São José dos Campos. Bom, Maringá, no Paraná, onde começou o Observatório Social, então, a primeira em qualidade de vida. Então, tem todos os requisitos para ter um observatório, não é, Paulo? Sim, claro, sem dúvida. Tanto que nós temos o observatório aqui já há 4 anos. Que bacana. Então, Maringá, Ribeirão Preto... primeiro Maringá, segundo Piracicaba, em seguida São José do Rio Preto, e o 4º é a nossa cidade. Então, 3 cidades do estado de São Paulo. Santos, deixa eu dar uma olhada no ranking. Santos, segundo informações, eu fiquei sabendo que é a cidade preferida dos aposentados. Por conta do sol e por conta do mar. Ela está em 13º. Está bem também. É uma cidade plana, tem um jardim... Tem o maior jardim do mundo, né? O maior jardim de praia do mundo é o de Santos. Uma bela dica, né? Para quem se aposentar e ir para lá, né? Exatamente. Tomara que o imóvel e o aluguel seja barato. Santos é minha terra, eu nasci lá, né? Por isso, hein? Mas é santista? Sou santista. Bom, diz que é o time de Jesus Cristo, né? Porque na Bíblia tá dizendo, né? Sede santos, como eu sou santo, né? O próprio Cristo, ele tem o time do coração, que é o Santos. Engenheiro Paulo Sampaio. O Observatório Nacional, no bloco passado, nós falávamos sobre a questão
de cobrar das autoridades a questão da creche, de se valer da mídia para usar como um instrumento de pressão junto aos gestores públicos. Como é a política do Observatório Social, já que vocês são apolíticos? Sim, como eu disse, a tarefa principal dos observatórios sociais é fazer o monitoramento dos gastos públicos através do acompanhamento das licitações. Nós temos uma outra vertente, que é o da educação fiscal, que busca difundir na cidadania, na sociedade, o conceito de cidadania, despertando em cada cidadão a noção de responsabilidade pela coisa pública. Afinal de contas, a coisa pública não é pública, é de todos os cidadãos, não é verdade? Então, a terceira vertente é a de conscientização ou despertamento dos empresários para participarem das licitações públicas, para que a gente tenha uma maior competitividade. E a quarta é o trabalho com chamados indicadores de gestão pública. Nós temos uma equipe lá no Rio Grande do Sul, no Observatório de Lajeado, que desenvolveu uma metodologia que busca no site do Tesouro Nacional os dados socioeconômicos dos diversos municípios onde existem observatórios, e ali, então, a gente consegue obter tabelas com os indicadores de como estão as gestões municipais, em termos de educação, de saúde, de saneamento, de transporte, etc. São números e resultados anuais de cada município, né? Então, esse é o trabalho dos observatórios nas 4 vertentes. Quando a gente fala em educação, a gente também fala em difusão da transparência. E aí a gente luta perante as administrações municipais para que haja transparência. É o que nós estamos fazendo hoje aqui em São José dos Campos, com grande dificuldade, para que a prefeitura possa divulgar para todos os cidadãos todas as informações conhecidas como informações ativas, aquelas informações que precisam estar divulgadas, precisam estar publicadas, para que qualquer um possa consultar, independente de pedido à administração municipal. Com certeza, não deveria nem ter necessidade de pedir. Exato. Devia estar num site disponível para qualquer cidadão, né? Acessar. Agora, mas como é que vocês se apresentam à prefeitura? Por exemplo, eu sou o presidente do Observatório Social e eu preciso da informação, essa que está há um mês tentando, sobre as creches ainda? Isso, mais de um mês. Então, o senhor se apresenta como o presidente do Observatório Nacional e lá do outro lado, politicamente, há esse reconhecimento do Observatório Nacional que atua no Brasil, o senhor falou no começo, 19 estados e mais de 100 municípios brasileiros. Exato. E essa dificuldade, como é que foi a apresentação, esse pedido? Na verdade, nós oficiamos a prefeitura sempre que precisamos de alguma informação. Como qualquer cidadão, como pode ser feito por qualquer cidadão. A lei da transparência, a gente chama normalmente de LAI, L-A-I, Lei de Acesso à Informação. É a Lei 12.527 de 2011. Uhum. É uma lei federal que obriga todos os entes das administrações, seja federação, estados ou municípios, a adotarem práticas de transparência. Dizem os juristas que a melhor vacina contra a corrupção é a transparência, é a luz. Assim como a melhor vacina para os ácaros e a saúde pública é o sol, não é verdade? Então, a mesma coisa com relação à informação. E, em função disso, foi promulgada essa lei em 2011
E só que os municípios eles precisam regulamentar, porque ela não se aplica automaticamente em cada município. Mas aqui na região do Vale do Paraíba, nós lutamos, fizemos reuniões com o prefeito, reunião com o presidente da Câmara na gestão passada, para que a gente pudesse ter a lei de acesso à informação regulamentada em nosso município. Foi muito difícil, mas conseguimos isso em outubro do ano passado. Quer dizer, é uma conquista através do olhar do Observatório Social. Exatamente. Olha, a lei... Eu creio que sim. Lei 12.527 de 2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, e essa norma entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Então, em outubro do ano passado, mais precisamente, deixa eu ver, eu não me lembro o dia, mas foi promulgado aqui em São José dos Campos o decreto 17.251 de 2016, que regulamenta a lei de acesso à informação. É o único município da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que tem a lei de acesso à informação regulamentada. Só não tem informação. Exatamente. Só que esse decreto 17.251, ele infelizmente não está sendo cumprido, né? Porque eu protocolei lá um pedido em junho, relativo às informações dessas 3 creches, e infelizmente até agora não Mas eles podem ser notificados de alguma maneira pelo Ministério Público, por exemplo, por não... Então, eu estou aguardando que a prefeitura naturalmente tem as suas dificuldades, né? Mas isso é problema da prefeitura, ela tem que correr atrás. Ela tem que correr atrás e providenciar isso. Então vamos para um breve intervalo. É muito interessante ter uma lei federal, uma lei municipal e não ter o acesso à informação. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje. É agora que a conversa está ficando mais interessante ainda, aqui com o engenheiro Paulo Sampaio, que é o presidente do Conselho do Observatório Social do Brasil e presidente do Observatório Social aqui da cidade de São José dos Campos. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Paulo Sampaio, podemos chamá-lo de cientista político porque a sua observação política é como se fosse, e assim eu tenho ouvido as pessoas chamá-lo. Olha, o Paulo Sampaio, pergunte para ele que ele entende. Então eu acho que não há um curso de ciência política e sim uma vivência, não é, Paulo? Sim, na verdade, muito obrigado pela referência, mas vamos lá. Eu não entendo tanto de política assim, né? Mesmo porque nunca militei na área política. Em especial por isso. Eu sempre me interessei pelas questões de gestão pública, mesmo trabalhando lá na Petrobras, eu me interessava em conhecer os rumos do país. Eu vejo que mais que apontar erros, você tem apontado soluções, né? Como o caso do Observatório Social, abre possibilidades. Deu solução agora mostrando a Lei Federal da Informação, a LAI, e o decreto municipal que existe, quer dizer, lei, o embasamento para pesquisa, e de repente o senhor vê aí que não consegue obter uma informação da construção de uma creche. E em momento algum, ninguém aqui ouviu do senhor, o senhor criticar esse ou aquela pessoa, quer dizer, isso só para um cientista mesmo ter essa capacidade. Paulo Sampaio, neste caso da informação, o que é que se deve fazer para a prefeitura dos municipais informarem o cidadão? Porque a lei, eu volto nela mais uma vez, ela é muito interessante. Ela diz que a lei regulamenta, essa norma entrou em vigor e criou mecanismos que possibilitem a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. E diz mais, que a lei vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. Quer dizer, além do decreto em São José, a lei vale para cá, inclusive aos tribunais de conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos. Uma lei maravilhosa e que não está funcionando. Sim, exato. Como você bem mencionou, todos são obrigados a demonstrar como estão sendo gastos os recursos públicos, os valores que são recolhidos de todos os cidadãos como tributos e impostos, não é verdade? Que são de todos nós. E nós todos temos o direito de conhecer o caminho que está fazendo esse dinheiro, né? Qual o caminho desses recursos até o retorno dos bens e serviços que são prestados à população. Paulo Sampaio, para quem é o Observatório Social de São José dos Campos, nas pessoas, nós temos um engenheiro da Petrobras e quem mais? A diretoria hoje é composta de um presidente, que sou eu, um vice-presidente, Nivaldo. Quem é? Nivaldo Godoy. Ele é técnico de construção, também é aposentado, trabalha conosco lá. Temos um outro engenheiro, o engenheiro Wilson Barreto, que também é engenheiro aposentado. A grande maioria dos participantes, dos membros do observatório, é de pessoas aposentadas. Nós temos a Sueli Alves da Costa, que é advogada, e a Sueli ainda milita até hoje como advogada. Trabalha como advogada, trabalha no direito. Nós temos também a Iris,
que é servidora aposentada também, ela é geógrafa, aposentada do INPE, por sinal, né? Olha, qual é o nome? Iris. Iris. Olha, já aposentada. Já aposentada. Uhum. Agora, a pergunta é como citou a Iris, o Nivaldo, a sua pessoa, e esse processo de filiação à rede do Observatório Social Brasileiro aqui de São José dos Campos. Como se filiar? Como estar junto? Então, as pessoas interessadas em atuarem como voluntários do Observatório... Não políticos. Podem nos procurar lá na nossa sede, na Avenida Anchieta, 551. Nós ocupamos uma sala, como eu mencionei, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Existem duas pré-condições para participar como voluntário do Observatório Social. A primeira é não possuir nenhuma filiação partidária, político-partidária. E a segunda é não ocupar cargo com poder de decisão na administração pública municipal, porque senão isso vai gerar um conflito de interesses, né? Já que se nós monitoramos a administração pública, nós não podemos ter pessoas no voluntariado que tenham poder de decisão no órgão que está sendo monitorado, não é verdade? Uhum. Então, o voluntário ele pode ser funcionário público municipal, mas sem cor cargo partidária. Sem cor partidária e sem cargo comissionado. Então tem que ser apolítico mesmo. Isso, exatamente. Olha, então, Avenida Anchieta... 551. 551, ali é Jardim Esplanada. Isso. Jardim Esplanada... eu já vi ser chamado de Jardim América. Também falam. Ou Jardim Esplanada. América. Mas é Avenida Anchieta... 551. Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e ali funciona também uma seção do CREA. Muito bem. Paulo, Observatório Nacional nas redes sociais. É o Paulo Sampaio ou tem um site ou no Facebook uma página do Observatório Social do Brasil? osbrasil.org.br. Esse é nível de Brasil. Isso. E para São José dos Campos? Nós ocupamos a mesma página do Observatório Social do Brasil. Nós não temos uma página específica. Bom, então, mais uma vez, esse é o site. Isso. www.osbrasil.org.br. Correto. E ali vai ter a subseção de São José dos Campos. Isso, tem várias abas, vários links ali na página do Observatório Social do Brasil. Um deles vai abrir a rede de observatórios sociais. E aí a pessoa pode verificar todos os estados em que existem observatórios e todos os municípios. E ali ele pode pegar o link de cada um deles, com o endereço, telefone, e-mail de cada observatório social. Agora, Paulo Sampaio, engenheiro Paulo Sampaio, se alguma sociedade de amigos de bairro, alguma entidade de classe que queira uma palestra, o Observatório Social também vai dar palestra nas escolas, nas entidades, para poder orientar, principalmente essa questão da indignação da população. O brasileiro, eu vi, por exemplo, agora, no site da Folha de São Paulo, em relação ao governo Dilma. Estava todo mundo lá na esplanada do ministério e tal, e agora, na mesma votação, que é para votar e tal, não tinha ninguém lá. O povo está meio indignado e não está meio indignado? Eu acho que a maioria da população está muito indignada, né, com os rumos que está seguindo o nosso país atualmente. Né? Uhum. Mas não foram para a rua? Realmente... esfriamento isso? Eu acho que até mesmo os sociólogos, os cientistas que estudam esses movimentos sociais, eles devem estar
olhando isso com muita cautela, porque, de fato, por que razão a população se retraiu de 2013 para cá? Em 2013 nós tivemos movimentos muito fortes, o ano passado também, quando se lutou pela queda da então presidente, e de lá para cá as pessoas não estão mostrando a mesma indignação, sendo que nós estamos hoje passando por um quadro muito próximo daquele que nós estávamos no ano passado, né? A gente pode ver aí que a economia até que estava começando a retomar o desenvolvimento, a retomar o crescimento, de repente, esse ano, parece que engatou no ponto morto, não sei. Tá uma dormência. O que dá para lembrar, fazer uma analogia aqui entre política e futebol, eu me lembro daquele polvo, o polvo da Copa, aquele polvo vidente, que ele acertou todos os palpites daquela Copa, acho que de 2010, e daí ele tirou a Alemanha da final e tal. Aquele povo lá acertou tudo. Na hora que era para acertar mesmo, ele errou. O povo depois morreu lá na Alemanha, aquele povo lá. O polvo de 8 tentáculos. De 8 tentáculos, mas ele ficou muito famoso. Então o povo está numa inércia nessa, né? Está meio que desacreditando. É essa a sua observação? Eu não sei se está meio que desacreditando ou se as pessoas estão aguardando para ver o desenrolar dos acontecimentos nessa semana. Tomara, ou né? Nesse mês. Eu tenho a impressão que nós vamos ter um mês com muitas decisões, e decisões sérias, muito sérias para os rumos do país nesse mês. Tomara. Engenheiro Paulo Sampaio, presidente do Observatório Social de São José dos Campos e do Conselho do Observatório Social do Brasil, em nome da Rádio CT, queremos agradecer e dizer muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, muito obrigado ao Paulo, muito obrigado a Shirley, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui para falar um pouco e apresentar o trabalho do Observatório Social de São José dos Campos. Muito bem. Bem, amigos, por aqui a gente vai fazendo um ponto final, vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, a audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos e a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção, a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.